Bom dia a todos, colegas que estão nos assistindo, alunos da Faculdade Embargador Sávio Brandão, alunos da Faculdade Cândido Rondon, de Cuiabá. Sempre uma satisfação estarmos podendo compartilhar um pouco aí dos nossos trabalhos nesse mais um módulo do curso de Direito do Consumidor, tá? Na última aula, nós analisamos a publicidade e propaganda. Nós estamos falando de práticas comerciais, né? Falamos da publicidade, que é vedado, a própria legislação veda a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Publicidade enganosa, aquela que induz o consumidor a erro. E publicidade abusiva, aquela que estimula alguma prática considerada em desacordo com o nosso sistema jurídico, como a publicidade que estimula o racismo, como publicidade que estimula violência, como a publicidade que estimula o descumprimento de normas ambientais, são consideradas publicidades abusivas, que denigrem a condição da mulher, né, que denigrem pessoas com deficiência. Todas essas publicidades, pessoal, são publicidades consideradas abusivas. E bem como nós falamos da publicidade enganosa, que é aquela que tem como objetivo ludibriar o consumidor, onde o fornecedor utiliza de certos subterfúgios para trazer o consumidor para o seu estabelecimento e vender um produto que, na verdade, ele mesmo sabe que aquele produto não atende aquelas necessidades, mas tenta empurrar a goela abaixo do consumidor através de prática publicitária. Inclusive, pessoal, é importante aí que nós, os alunos que estão nos acompanhando, né, que os alunos estão acompanhando de forma online e também vão nos acompanhar pelo canal do YouTube, essas publicidades, pessoal, elas ficam implícitas e a gente, de forma subjetiva, acaba sendo atraído por essas publicidades enganosas. Então, ficar atento. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade enganosa, como nós acabamos de ver aqui no artigo 36 e no artigo 37. E como nós vimos lá no artigo 30, a oferta vincula. Então, o que quer dizer? Que se fez algum tipo de campanha publicitária, ofertou o produto no mercado de consumo, o fornecedor é responsável. Então, vamos lá. Se for vítima de uma publicidade enganosa, exigir o cumprimento daquilo que está colocado. E se aquela publicidade levou algum prejuízo, exigir a restituição. Eu até comentava com outras turmas ontem, o que falta para a gente é exatamente isso, pessoal, é exigir o cumprimento. Exigir. Né? O cumprimento da nossa live que nós fizemos com o doutor Yali, sábado, e com a doutora Gisela, foi isso que o doutor Yali colocou, né? Que o consumidor, às vezes, ele pouco reivindica seus direitos, tá? E aí fica um mercado totalmente favorável a essas práticas abusivas aí da publicidade enganosa, tá? E agora vamos começar mais uma sessão, a sessão das práticas abusivas. Bem, como nós falamos, nós temos um modelo econômico baseado na propriedade privada e na livre iniciativa. Beleza. Da mesma forma que na publicidade, não estou aqui, o legislador não está olhando direito para o camarada fazer publicidade. Não. Ele só coloca regras, né? Objetivas, logicamente. Você não pode enganar o teu consumidor, uma coisa básica, né? Que, infelizmente, alguns fornecedores falam, isso aqui é uma técnica de mercado que a gente tem. Pô, técnica de mercado é coisa nenhuma, né? Ele está tentando enganar o consumidor. Não é técnica. Técnica de mercado é você convencer a pessoa. Né? Eu falo, olha aqui, esse telefone, celular, falar das características do celular mesmo. Olha, esse celular aqui, ele tem essas propriedades, usar a oratória ali para convencer de forma real, né, o consumidor. Da mesma forma, o legislador ele elenca aqui uma série de práticas que são consideradas práticas abusivas. São aquelas condições que colocam o consumidor em condição de desvantagem mais acentuada ainda, tá? E que vão contra os padrões de boa-fé mercadológica. São as consideradas práticas abusivas, tá? A primeira dessa prática aqui, ó, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas. Olha só, inciso 1. Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, tá? Bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Olha aí. Esse artigo 39, inciso 1, nós conhecemos ele como o quê? Os alunos que estão online podem estar se manifestando. É uma prática comumente
Oi? Venda casada, professor? Exatamente, a venda casada. Então, não pode impor ao consumidor muito isso aí, né? Temos colegas que trabalham no banco, trabalharam no banco, sabe exatamente como funciona isso aí. Então, às vezes, o consumidor vai buscar um financiamento habitacional e é obrigado a utilizar, adquirir um título de capitalização, um cartão de crédito, uma poupança programada. Então, o fornecedor vai tentar empurrar a sua quantidade de serviços que sabe que aquele consumidor está disponível para estar querendo adquirir aquele empréstimo. Então, pessoal, venda casada é prática abusiva. Pessoal, fui vítima de uma venda casada. E aí? Você pode solicitar o cancelamento daquele contrato ou daquela cláusula em que você é obrigado a adquirir aquele serviço, tá? Ou aquele produto e exigir a devolução do valor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque, pessoal, nós sabemos o seguinte, esse Código de Defesa do Consumidor, ele traz, como nós falamos, condições para tornar o mercado mais equilibrado. Nós vamos ver daqui a pouquinho, lá no 51, que existem cláusulas abusivas. Aqui eu estou falando de práticas. Práticas são práticas mercadológicas do mercado. E cláusulas é aquilo que está previsto no contrato. Então, se você assinou um contrato, você está vendo aqui e fala, poxa vida, eu fui vítima dessa situação. Eu fui lá no banco fazer um financiamento, para financiar minha casa, e o banco me vendeu um título de capitalização, que eu não tinha interesse nenhum, mas ele me falou que era condição para eu poder ter o financiamento. E agora? Eu sou obrigado a ficar com esse título de capitalização? Não. Não. Ah, mas eu já assinei, professor. Você não tinha ciência de que era uma cláusula abusiva, você foi obrigado. Então, você pode pedir, aquela cláusula, ela é nula. Nós vamos ver daqui a pouquinho, quando a gente for ver cláusulas. Então, vender, condicionar a aquisição de um produto ou serviço a outro produto ou serviço é cláusula abusiva, tá? É condição de cancelamento daquela cláusula e uma prática abusiva que é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Citei o exemplo dos bancos, tá, pessoal? Citei o exemplo dos bancos, mas pode acontecer em outras situações, tá? Pode acontecer em outros produtos ou serviços, no qual você é obrigado a adquirir um combo, por exemplo, né? A garantia estendida, você não é obrigado a adquirir a garantia estendida, é venda casada, tá? Então, opa, e muitas, chama atenção, hein, pessoal? Vocês que vão nessas lojas de departamentos aí, que virou uma prática comumente, você vai adquirir um produto, você vai comprar um notebook, né? Lá, R$2.000, vai passar em 10. Aí você vai ver lá, vai ter 10 de 210. Só corre, peraí, não era 10 vezes sem juros? Esses R$10 a mais aqui, muitas vezes o vendedor ele já coloca a garantia estendida dentro do plano. Sabia? Então presta atenção, você aluno que está nos assistindo, antes de fechar o contrato, leia, que infelizmente eles estão fazendo isso. Eles estão colocando essa garantia estendida dentro do plano já, e você só vai saber disso quando você chega na sua casa. Tá? Então, ficar atento a essas condições. E olha aí, ó. Além disso, limites quantitativos. Olha, pessoal, ó, sem justa causa, tá? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele não pode, em regra, o mercado não pode colocar lá pacote de arroz condicionado a uma embalagem por pessoa. Não. Em regra, conforme está aqui no Código de Defesa do Consumidor, ele não pode, tudo bem? Exceto em condições justificadas. Pessoal, que condição justificada que é essa? Por exemplo, está faltando um produto no mercado. Não sei se vocês se recordam no começo da pandemia, a questão do álcool em gel, que faltava no mercado. Né? Os fabricantes não tiveram um prazo para se preparar, né? Suficientemente necessário. E aí, o que aconteceu? Os fornecedores, você ia no mercado, você podia comprar apenas um vidro de álcool em gel. Aqui tem uma situação justificável. Você estava com um problema de abastecimento, tá? Mas, em regra, não pode, exceto em condições justificáveis. Inciso 2, 39, inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque ou ainda em conformidade com os usos e costumes, está vendo? Então, não pode recusar a demanda do consumidor, né? E olha só que coisa interessante, né?
Aqui em casa, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha esposa, nós fizemos uma compra, né, de alguns produtos, álcool, aerosol e algumas marcas. Teve um problema, tivemos que fazer uma reclamação lá na empresa e beleza. Mas resolveu o problema de forma administrativa, tá? Só que nós precisamos comprar de novo o produto, né? Acabou já as máscaras e o álcool aerosol e minha esposa falou: eu não vou ligar lá não, senão eles não vão querer vender para mim, porque eu já dei aquele bafão lá, entre aspas, né? O bafão lá anteriormente, eles não vão querer. Eu falei: não, peraí, não pode. Tá aqui, ó. Artigo 39, inciso 2. Ele não pode recusar a demanda dos consumidores, mas é um consumidor chato, não tem problema. Ele está querendo comprar, tem que atender o consumidor sendo chato, sendo simpático, independente. Não pode se recusar a demanda dos consumidores, pessoal. Tem o produto, tem o serviço, tem que prestar independente para quem seja. Claro, logicamente. Vai chegar um camarada que quer andar, quer se hospedar no hotel, mas não está com as vestimentas adequadas conforme o regulamento do hotel, aí por isso que o hotel tem que ter um regulamento, tá? É uma condição que ele pode questionar, mas em tese não pode se recusar a demanda dos consumidores. Serviço de táxi, a gente vivia muito isso aqui, né? Às vezes o taxista ele não queria pegar uma corrida porque era muito pequena o espaço, então existia uma ordem, né, para que os taxistas fossem acionados, e aí eles não recusavam-se a corridas que eram de distância pequena. Não pode, está aqui, ó, recusar atendimento às demandas dos consumidores. Tudo bem, pessoal? Então, tá lá, tá disponível o produto ou serviço, tem que vender para quem quiser adquirir o produto, tá? Não pode recusar a demanda. Beleza? Qualquer dúvida, os colegas que estão nos assistindo online, tá? Os colegas que estão nos assistindo aí pelo YouTube, que vão nos assistir pelo YouTube, quem vão nos assistir pelo YouTube pode deixar o seu like ou o seu dislike, tá? Inscrevam-se lá no meu canal para poder receber esse material constantemente, né? Nós fizemos um canal específico de direito negocial, onde você encontra material de direito do consumidor, direito empresarial e direito tributário, vocado aí para exame de ordem, auxiliar os alunos aí a lograrem êxito no exame de ordem, tá? Em concursos públicos ou na própria qualificação profissional, tá? Nos ajudem aí a melhorar cada dia mais o conteúdo. As críticas são sempre bem-vindas para que a gente possa estar sempre melhorando. Canal Rogério Chapadense, vai lá, deixe seu comentário, tá? Esse vídeo vai estar disponibilizado lá também, beleza? Olha lá, o artigo 39, inciso 3, também é prática abusiva. Enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Pessoal, é muito comum também, infelizmente, principalmente, pessoal, banco, cartões de crédito. Opa, com certeza. Quem aí já não recebeu um cartão de crédito que você nunca pediu na sua vida? Não é verdade? Você nunca pediu aquele cartão de crédito, está lá, chega um cartão de crédito. Você fala: vou deixar esse cartão de crédito aqui, né? E fala: só que também não vou cancelar ele não, porque vai que um dia eu preciso. Esse vai que um dia eu preciso, pessoal, é um condicionante. Você vai precisar, né? Numa oferta de crédito que nós temos hoje, então você vai lá e desbloqueia. É uma técnica que o mercado sabe. Ele fala: vou encaminhar um cartão de crédito aí para o seu Ebenezer, né? Olhei a ficha do seu Ebenezer aqui, ele tem os bancos têm acesso aos nossos dados financeiros, pessoal. Hoje os bancos têm acesso aos nossos dados financeiros. Então é assim, muito simples. Eles verificam lá quem não tem nenhuma negativação, que tem um score bom, e vão mandando o cartão de crédito. Tem todos os bancos de dados, e aí, olha só, né? Ele vai te instigar, pessoal, mas a pessoa não é obrigada a desbloquear. Pessoal, mas nós estamos falando de uma situação, olha só, a gente tem que ver o contexto. Ele não pode fazer isso, ele não pode. Não é que o cara tem liberdade de desbloquear o cartão. Não se questiona isso, se questiona que é uma prática abusiva, que ele não pode encaminhar um produto ou serviço sem que o consumidor tenha pedido, tá? Então,
bem como a operadora de sua telefonia não pode aumentar o seu pacote de internet sem que você queira, bem como a prestadora de serviço de telecomunicações ali, TV para todos, não pode mudar o seu plano sem que você queira. Ora, mas eu estou vendo no seu cadastro aqui, eu vi que você usa muito o celular, então eu resolvi aumentar o seu plano para te ajudar, né? Geralmente eles sempre colocam isso, para melhorar o seu perfil, né? Nós estamos preocupados com você, você está gastando muito aqui, você vai gastar menos. Estão entendendo? Não pode, é prática abusiva, tá? Que tem como objetivo aí lesar o consumidor, tá? Ficar atento a essa situação. Ao inciso 4. Pessoal, aqui é um rol. Vocês podem observar que ele é um rol, não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Tanto é que a gente está discutindo a situação. Ela pode, por exemplo, o inciso 2 aqui, ela pode se aplicar, como eu falei, em serviços de táxi, né? Pode se recusar no próprio comércio, se fosse recusar vender um produto para algum consumidor. Então, é um rol exemplificativo, como todo Código de Defesa do Consumidor. Lembra que nós falamos que ele é muito subjetivo? Interpretação, e essa interpretação é utilizada pró-consumidor, que o consumidor é parte vulnerável. Então, saibam manusear o CDC, saibam utilizar o CDC. Tá? Você que vai advogar, saiba utilizar o CDC. O CDC ele é muito subjetivo, pró-consumidor. Tá bom? Então, fique atento a esse ponto. Tá? Inciso 4. Prevalecesse da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, condição social para impingir produtos ou serviços. Pessoal, isso aqui está acontecendo muito. Muito esse 39, inciso 4. Só essa semana eu recebi aqui no meu privado de alunos, né? No meu telefone, no meu WhatsApp privado, há muitos alunos que estão com problemas de... Mas é uma crescente. Os bancos estão fazendo empréstimo automático para os consumidores. Não sei qual é o subterfúgio, até repassei essas informações para os órgãos de defesa do consumidor, para que eles possam investigar como está acontecendo, se é pelo telefone, se ele está ligando para o consumidor, que, sei lá, induzindo o consumidor a erro, porque o que está surgindo de consumidores idosos que estão reclamando que, olha, eu nunca contratei esse empréstimo, apareceu esse dinheiro na minha conta. Mas se eu nunca contratou, não, nunca fui no banco. Tem consumidor que ficou isolado na quarentena, nunca foi no banco, e quando foi lá um parente tirar o seu aposento, né, o seu benefício, chegou lá e encontrou aquele valor depositado. A pessoa até estranha, né? Mas que foi aquilo, a hora que vai puxar, fala, não, você contratou um empréstimo, está acreditado o valor na sua conta. Então, não pode, pessoal, não pode. O consumidor, lembra que nós falamos, o consumidor, ele é considerado parte vulnerável, não é? Essa relação de consumo, ele é considerado parte vulnerável. Só que idosos, né? Vamos exemplificar o exemplo aqui dos idosos, são considerados hipervulneráveis, principalmente os acima de 80 anos. Por quê? Por conta, não estou falando aqui que o idoso ele não vai ter um discernimento, um acesso à tecnologia. Tem idosos que têm já uma total convivência bem avançada com a tecnologia. Mas vamos analisar a regra, né? A regra é que essas pessoas com essa condição de idade avançada, já eles podem ter uma redução ou do seu discernimento ou simplesmente, pessoal, em decorrência da idade. Tá? Então, são considerados hipervulneráveis. Então, não pode. É prática abusiva. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, condição social para impingir os produtos e serviços. Pessoal, constantemente, né, há que se fazer o Ministério Público, o PROCON, vão ter que fazer uma força-tarefa para poder fazer um amplo trabalho de fiscalização nessas lojas de varejo, porque os idosos são alvos principais. Porque o vendedor sabe que ele tem ali um rendimento, que é a aposentadoria. Então, o que tem de seguro, que é imposto, né? O que tem de plano odontológico, o que tem de, nossa, uma série
de serviços que o idoso não tinha interesse de contratar. Aquele empréstimo ele não tinha interesse de contratar e foi colocado goela abaixo. Tá? É prática abusiva, que pode gerar, inclusive, indenização. Tá? Beleza? Então tá aí. E o 39, inciso 5. Opa, esse 39, inciso 5 aqui, galera, ele é muito discutido. Olha aí, mais uma questão do rol exemplificativo do CDC. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O que é vantagem manifestamente excessiva? Vamos lá. Os colegas que estão acompanhando online, um grande abraço para todos vocês que estão online. Vocês são muito importantes aí para o andamento dos nossos trabalhos. Os colegas que estão online, o que seria essa vantagem manifestamente excessiva? Muito favorável ao fornecedor e desfavorável ao consumidor, né? Por exemplo, uma taxa de juros muito elevada, né? Há um crédito que no mercado ele está muito mais barato. Aí ele vai num banco e lá cobra 10%, né? O outro vai e cobra menos. Seria um abuso de uma instituição. Exatamente. Além de que cobrar além daquilo que é permitido, né? Além daquilo que é manifestamente excessiva, que excede a uma regularidade excessiva, que está claro que está excedendo. Por exemplo, na diferenciação do preço, quando você cobra a mais pelo preço do cartão de crédito. É uma vantagem manifestamente excessiva. Tá? Quando o consumidor perde o seu ticket de estacionamento e o fornecedor cobra ali uma multa de R$200. Qual que é a explicação para isso? Não, ele está logrando o êxito, uma coisa que ele está excedendo aquilo que é permitido por lei. Então, vantagem manifestamente excessiva é sempre quando o fornecedor se coloca em decorrência da sua situação, tá? Nessa relação de consumo, ainda de forma mais excessiva ao fornecedor. Tá? Então, isso é o consumidor, melhor dizendo. Então, é vantagem manifestamente excessiva quando cobra, quando há um aumento injustificado de preço. Pessoal, veja só, não estamos falando de tabelamento de preço. Não existe tabelamento de preço no Brasil. Não existe. Existe preço controlado em alguns produtos, medicamentos, entre esses que existe PMC, preço máximo ao consumidor. Mas não existe tabelamento de preço no Brasil. Ponto. Porém, existe, né, e é considerado uma prática abusiva, quando há um aumento injustificado de preço. Como assim justificado? Pessoal, olha, o preço é justificado pela oferta do produto no mercado de consumo, né, e pela demanda. Beleza. E pelo processo de produção. Ora, o que houve aqui no processo de produção? Ah, não aumentou os custos de produção? Não, não aumentou o custo de produção. Peraí, então quem vai aumentar o preço? Entendeu? Então, isso é importante. Então, toda vez que há um aumento injustificado do preço, aí por uma condição de, infelizmente, muitas vezes, por organização dos fornecedores, organização, né, formação de cartel, outras práticas abusivas, é considerado vantagem manifestamente excessiva. Tá bom? Então, é prática abusiva. Importante, pessoal, a gente conhecer essas práticas para não ser vítima, né? Para não ser vítima dessas práticas abusivas, tá? Ao 39.6. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes práticas anteriores entre as partes. Olha só, executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, tá? Ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores. Então, vamos lá. Você deixa seu carro na oficina, né? Você passou lá, seu Bené, deixou seu carro na oficina. Pô, esse carro tá com um problema aqui, tô ouvindo um barulho aqui, tá batendo o câmbio aqui, não tá legal. Beleza. Eu queria que você desse uma olhada para mim. Você deixa lá e fala, o cara falou, precisa de um tempinho, seu Bené. Eu falo, não, beleza, pode deixar aí. Aí o senhor sai, vai para o seu trabalho,
A hora que o senhor volta para pegar, e aí, o que é? Não, já está até resolvido. Era esse problema aqui, eu troquei essa peça, fiz isso aqui e tal, tá aqui, ó, resolvido, toma a chave aqui, tá aqui o valor. Papai, peraí, meu amigo. Eu pedi para você verificar o que era e passar um orçamento. Entendeu? E nesse caso, professor? E nesse caso, pessoal, nesse caso, você não autorizou a execução do serviço, você estaria dispensado do pagamento desses serviços. Você não pediu. Você pediu um orçamento. Ele pode cobrar pelo orçamento, pessoal? Pode cobrar pelo orçamento, pessoal. Ele está trabalhando, o fornecedor. Cabe a você. Ele vai falar, olha, aqui eu cobro pelo orçamento. Se você for fazer o serviço comigo, eu dispenso o orçamento. Não tem erro nenhum nisso, tá? É um serviço que ele vai estar cobrando o seu orçamento. Você vai estar ciente. Você deixar o seu carro ali, você vai ter que pagar aquele valor do orçamento. O que não pode é você chegar lá e o veículo, eu dou exemplo do veículo, mas pode acontecer com outros produtos, e ele já está tudo reparado, tá? Isso é prática abusiva, está aqui, ó, no artigo 39, inciso 6, pessoal, do Código de Defesa do Consumidor, tá? Beleza? Vamos ficar atento a isso aí. Vamos ficar atento a essa situação. Muito comum. Eu falo que aconteceu comigo. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Deixei uma vez um carro na oficina para fazer um orçamento. A hora que eu voltei, o carro já estava com todas as peças retiradas. E fazendo, eu falei, peraí, meu amigo, eu quero o orçamento é para poder verificar com outros fornecedores, né? E principalmente em veículo, você encontra muita oscilação do preço, tá? Muita mesmo. Então, fica atento a esse ponto aí, tá? Primeiro, procure um fornecedor de sua confiança, principalmente serviços de mecânica. Procure ali um fornecedor no qual você vai poder estar confiando. Vamos lá, alguma pergunta aqui no chat? Já aconteceu também, né? A Stephanie está colocando aqui que também já aconteceu com ela. Infelizmente, é uma situação que tudo bem, seu Ebenézio vai ter que sair, mas é sempre uma satisfação contarmos com a sua presença, tá? Então, pessoal, é prática abusiva, tá? Não podem sim recusar-se à continuidade daquela relação comercial, tá? Não são obrigados. Vocês não contrataram o serviço que vocês estavam se disponibilizando. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Qualquer dúvida, os colegas que estão online têm toda a liberdade a qualquer momento para abrir o microfone, fazer suas considerações, suas ponderações. Olha aí, pessoal, inciso 39, inciso 7, repassar informação depreciativa a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Aqui. Olha aí, o exemplo que eu acabei de citar também. É bom que a gente vai citando exemplos pessoais, né? E que aconteceram conosco, que é isso mesmo, só direito do consumidor são questões do nosso dia a dia, né? Como eu falei para você, o produto que eu e minha esposa compramos, né? Que veio, a entrega estava errada, nós estávamos nos nossos direitos, o fornecedor não queria de imediato reparar, nós tivemos que ser mais contundentes na nossa reclamação como consumidores, né? O que gerou um certo desconforto do vendedor, né? Porque nós tivemos que acionar os superiores dele para comunicar o fato, logicamente, né? Os coordenadores, olha, aconteceu isso, e a loja, o vendedor, ele trabalha na loja, a loja é responsável. Então, gerou um certo desconforto, mas que foi resolvido, tá? Mas isso não dá o direito do fornecedor falar, olha, não vende para esse povo não, esse povo aí é bafão, esse povo aí, eles dão trabalho para a gente. Isso não pode estar aqui, ó. Não pode repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. E, olha só, tem uma prática no mercado também, olha, são várias coisas. O mercado é complicado, pessoal. O mercado, os fornecedores é complicado. 39, inciso 7 aqui, vai por analogia nessa mesma situação. Toda vez que um consumidor ele litiga com um banco, ele vai judicializar
uma ação contra o banco, uma revisão de contratos, uma revisão de juros, qualquer coisa nesse sentido, ele entra com um chamado cadastro negativo do banco. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Um absurdo, um absurdo. Por quê? Porque o fornecedor, ele não pode, em hipótese alguma, ele ter esse cadastro negativo dos consumidores que não tem nenhuma restrição. Ora, o direito de peticionar é um direito constitucional. Então, eu posso questionar o banco a qualquer momento. Eu posso litigar com o banco a qualquer momento. E muitas vezes os bancos colocam lá, não, fulano aqui, esse consumidor, esse aqui já entrou com ação contra o banco. E repassam essa informação para todo esse sistema financeiro. Isso é prática abusiva. Prática abusiva. Tá? Se algum de vocês, né, consumidor que estiver nos assistindo, for vítima de uma situação dessa, isso implica em um dano moral, tá? Com certeza. Por quê? Porque você está... É o seu direito. Olha, você não concorda com aquela taxa de juros, você vai renegociar, você vai buscar uma revisão contratual. O Poder Judiciário é que vai definir quem está certo e quem está errado. Se você estava errado, olha só que coisa, né? Se você estava certo, o fornecedor estava errado, é o fornecedor que te deve pedir desculpa. Fala, olha, consumidor, desculpa, houve um erro no cálculo. Lógico, eles não vão assumir que houve má fé, né? Houve um erro no cálculo, houve isso. Nós acabamos utilizando. Está aqui o seu dinheiro devolvido com juros. É isso que ele deveria fazer. Mas não, ele pega o consumidor que questionou uma prática ilegal, né? E coloca numa ficha de consumidores que são persona non grata, né? Aqueles que não são bem-vindos ali porque questionaram um direito que lhe é assegurado. É complicado, né, pessoal? Mas o que a gente tem que fazer? Pessoal, é judicializar, reclamar, exigir reparação se foi vítima de uma prática dessa. Só assim que a gente vai melhorar o mercado de consumo. Só assim, tá? Então, aí, no artigo 39, inciso 7. Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhada no 39, inciso 8. Estamos falando hoje, a aula de hoje, nós estamos falando sobre práticas abusivas, tá? Os colegas que estão nos acompanhando online, a qualquer momento, os colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube, a mesma coisa, tá? Podem fazer seus questionamentos, podem deixar seu like, seu dislike lá no YouTube, que é o que a gente busca aqui constantemente, é produzir um material de melhor qualidade a cada dia para vocês, alunos, tá? Alunos da FAUSB, FCR, e alunos também que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, tá? A nossa intenção aqui é auxiliá-los para exame de ordem, para concurso público e para qualificação profissional. Então, 39.8 é prática abusiva também colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais. Opa! Competentes ou se as normas específicas não existirem, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia. Comento. Isso aqui, pessoal. Brinquedo. Vamos lá. Tá chegando aí. Dia da criança. Não é verdade? O brinquedo, o que ele tem que ter para ser vendido? O selo de quem? O selo do Inmetro. Por que, professor, tem que ter aquele selo do Inmetro? Porque é aquilo que nós falamos, pessoal. O produto ser colocado no mercado de consumo, você confia que houve uma análise prévia daquele produto. O Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade, chamado IPEM aqui do Mato Grosso, pelas medidas, ele vai verificar se aquele produto ele não coloca em risco a saúde e segurança da criança. Então, por isso que ele tem que ter um controle prévio. Tá? E, além disso, é feita uma fiscalização posterior. Medicamento tem que ter autorização da Anvisa. É a certeza que aquele medicamento passou por um processo seguro de produção. Se o fornecedor coloca no mercado de consumo qualquer produto que não obedece às normas regulamentares, em tese, ele está colocando em risco a sua saúde e segurança. É uma prática abusiva. Aqui, ó, 39, inciso 8. Tem que obedecer às normas regulamentares de fabricação. Tá bom? Então, fica atento. Recusar, mais é o rol exemplificativo, tá?
de práticas abusivas, que como nós falamos aqui, olha só, para cada prática dessas que nós estamos discutindo na nossa aula hoje, vocês repararam que tem 3, 4 situações? Repararam? Por exemplo, vantagem manifestamente excessiva. Nós citamos no cartão de crédito, financiamento bancário, perca de ticket, né? Diferenciação de forma de pagamento. Está vendo? É um rol exemplificativo. Como, por exemplo, nós colocamos aqui na questão do orçamento, que pode acontecer com vários tipos de situações. Tá? Então, por isso que eu falo que é sempre um rol exemplificativo. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Vamos ver mais um aqui? 39, inciso 9. Recusar a venda de bens ou prestação de serviço diretamente quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento. Ressalvado os casos de intermediação regulados em leis especiais. Exatamente. Tá? Então, o consumidor quer adquirir, o fornecedor tem que vender. Claro, exceto, vamos pegar um medicamento. Determinados medicamentos precisam de uma receita. Não é? Então, nesse caso, o fornecedor pode, caso você não tenha aquela receita, se negar a vender o produto. Mas é bem específico. Em regra, não pode sem recusar-se a atender aquela demanda do consumidor. Tá bom? E o 39, inciso 10, tá? 39, inciso 10, é o que nós falamos aqui agora há pouco, elevar sem justa causa o preço do produto ou serviço. Processo produtivo, custos de produção. Se não houve alteração nos custos da produção, pessoal, não tem que se falar em aumento de preço. Ah, mas tem muita gente querendo comprar agora, então eu vou resolver lucrar agora e vou aumentar o preço. Não, pessoal. Ora, boa fé, transparência, né? Você já tem a sua margem constante de preço. Por conta de uma disparidade do mercado, por conta de um desequilíbrio em determinado momento, você vai aumentar o preço, você vai prejudicar todos os consumidores, sendo que você não teve prejuízo. Você comprou o produto, porque ao mesmo preço que você comprou, você vai aproveitar para aumentar a margem de lucro em decorrência da situação de mercado, é considerado prática abusiva. Pessoal, como é que faz o controle disso? Fazendo uma análise do histórico das notas fiscais de compra e venda. Ponto. O Procon faz isso. Quando ele quer verificar se teve um aumento injustificado de preço, ele pega o histórico dos últimos 12 meses e vai verificar a oscilação da margem de lucro. Tá? Oscilação da margem de lucro. Em determinada situação, a margem de lucro estava em 20, foi lá para 40, houve uma oscilação.